Hoje nós vamos falar um pouco sobre a produção de carne, né? Como que o músculo deixa de ser músculo e passa a ser carne, como que esse processo acontece e quais são os mecanismos. Mas para poder falar um pouco sobre isso, primeiro a gente tem que falar um pouco sobre o tecido muscular em si. O que que ele é, né? Como que ele funciona e qual que é essa maneira de transformação. O principal tecido muscular para a produção de carne hoje é o músculo estriado esquelético. Outros tipos de músculo também são consumidos, mas não tanto, né? Então esse daqui é o principal. Esse tecido, né, ele é formado por células longas chamadas fibras musculares. Essas células apresentam em seu citoplasma fibras contráteis, chamadas miofibrilas. Cada miofibrila é um conjunto de dois tipos principais de proteínas, as miosinas e as actinas. Essas proteínas elas são dispostas de tal modo que originam bandas transversais claras e escuras, ou seja, um aspecto estriado, que é o que dá nome a esse tipo de tecido. Os filamentos de miosina elas formam bandas escuras, chamadas bandas A, e os de actina formam bandas mais claras, chamadas bandas I. No centro de cada banda I aparece uma linha mais escura, chamada linha Z. O intervalo entre duas linhas Z consecutivas constitui o que chamamos de sarcômero e correspondem a uma unidade contrátil da célula muscular. O centro de cada banda A existe uma faixa mais clara, chamada banda H, bem visível em células musculares relaxadas e que vai desaparecendo à medida que ocorre a contração muscular. A contração muscular ocorre após um estímulo elétrico, ou seja, vem um estímulo através do cérebro e ocorre que ela controla a quantidade de cálcio que age sobre a troponina e a tropomiosina, liberando sítios de ligação da actina para que a miosina possa ligar. O que acontece é o seguinte, toda ligação na actina ela tem duas moléculas, né, duas proteínas chamadas miosina, troponina e tropomiosina. E elas cobrem esse sítio de ligação. Quando o cálcio entra no sarcolema, ele se liga à troponina e se desloca. E esse deslocamento faz com que a tropomiosina se desloque junto e libere esses sítios. Após essa liberação, que a miosina se liga à actina de fato e ocorre a contração. As cabeças da miosina, elas se ligam e promovem o encurtamento do sarcômero. E várias dessas unidades se contraindo pouco ao mesmo tempo, ela promove uma contração muscular. O relaxamento, por sua vez, ela ocorre quando o ATP desfaz essa ligação. Ela vem o ATP, ele se desfragmenta e aí tira o cálcio da troponina, desfaz a ligação cálcio-troponina. E juntamente com isso, a troponina volta à sua posição original e a tropomiosina vem junto e volta à posição original, acaba encobrindo esse sítio de ligação, separando a troponina, separando a miosina da actina. Então, quando que o músculo se transforma em carne, afinal de contas? Bom, o músculo se transforma em carne após o abate, porque o músculo ele para de receber nutrientes do sangue e não consegue mais eliminar os seus produtos. Ocorre então modificações do tecido muscular, das células musculares, na tentativa de manter o controle homeostático. Uma dessas modificações é a tentativa de produzir ATP, para que continue ocorrendo o relaxamento muscular após as contrações, que são os espasmos. Então, assim que um bovino, ou suíno, ou frango é morto, ele começa a ter uns espasmos, que são contrações musculares, e um dos principais mecanismos para você ter esse relaxamento é produzir ATP, uma vez que já não chega mais, já não tem oxigênio, e ocorre esse negócio. Como não tem mais o oxigênio, as células musculares passam a produzir ATP através do glicogênio, liberando ácido lático. Lembrando que não há mais também retirada de produto do músculo. Então, se você produz o ATP produzindo também junto o ácido lático, não tem mais para onde esse ácido sair. Então, ele vai acumulando no tecido. Esse processo segue até o momento em que não há mais glicogênio e as células musculares não são mais capazes de obter energia para realizar o relaxamento muscular. Quando isso ocorre, o músculo chega ao seu rigor mortis. E a partir desse momento ele passa a ser definido como carne. Existe um acúmulo de ácido lático, é o máximo de ácido lático que é possível produzir, que é possível ter ali, e esse ácido deixa o pH da carne mais baixo que era o músculo. E aí sim tem essa diferenciação. Mas então, como é a determinação da carne, da máxima contração do músculo, por que, que a carne
não é dura, né? Já que você não tem mais o relaxamento, por que a carne ela não é tão dura? Bom, isso ocorre principalmente por causa das proteálises, que são enzimas que degradam algumas proteínas e tornam a carne mais macia. Quanto mais tempo após a morte a carne for mantida refrigerada, né, porque você refrigera para evitar a contaminação de bactérias, mais macia a carne se torna, porém mais cara ela é. Então uma carne que fica mais tempo sendo maturada, fica mais tempo em repouso, ela é mais macia, porém ela é muito mais cara para se produzir, porque você tem o gasto da refrigeração e o gasto que poderia ser mantido em outro. Falando de uma maneira mais simples, é isso. O processo de transformação de carne em músculo é um processo muito complexo que envolve muito mais coisas. Envolve a carne, por exemplo, ser PSE ou DFD, que é quando ela fica dura, escura e não palatável, que são duas deficiências, digamos assim, no processo. Existem vários mecanismos para você controlar alguns fatores que envolvem, como por exemplo o estímulo elétrico, para que você tenha esse rigor mortis mais acelerado, né? Você estimula o músculo a contrair para gastar o ATP mais rápido. Tem também fatores como o bovino ser mantido confinado ou a pasto. O bovino mantido a pasto, geralmente, ele tem uma carne um pouco mais dura, porque ele tem um pouco menos de glicogênio livre que o mantido em confinamento. Então ele acaba tendo uma carne que atinge o rigor mortis muito mais rapidamente, fica um pouco mais dura. E fora também o estresse, né? O animal, quando ele é abatido sob estresse, ele gasta esse glicogênio no momento em que ele está estressado, então isso afeta também a produção. Mas são vários fatores, qualquer coisa eu posso vir novamente a fazer algum vídeo sobre algum desses, caso tenha interesse. E é isso, curtam o meu página, o meu canal, curtam esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conheça e auxilie nesse projeto meu. É isso aí, obrigado e até semana que vem.